Olá, no Anexo em Debate de hoje vamos falar sobre a PEC 241, também conhecida como a PEC do Teto dos Gastos Públicos. Ela já foi aprovada na Câmara Federal e agora tramita no Senado, onde passou a ser chamada de PEC 55. A PEC 241 foi proposta pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e tem como objetivo oferecer uma alternativa para a crise econômica. Ela propõe congelar o crescimento com os gastos públicos e equilibrar as contas durante os próximos 20 anos. Se aprovada, a medida será uma das maiores mudanças fiscais da década. A PEC dividiu opiniões em todo o Brasil, principalmente porque os maiores cortes serão nas áreas de saúde e educação. Outro ponto polêmico está na hipótese de descumprimento da PEC. Caso os poderes executivo, legislativo e judiciário, juntos com o Ministério Público da União e a Defensoria Pública, não respeitem o limite de gastos, haverá punições, como a realização de concursos públicos e o congelamento de salários dos funcionários públicos. Servidores e professores consideram a medida uma ameaça aos direitos sociais. Já os economistas afirmam que o teto de gastos é necessário para reduzir as dívidas públicas do país e reconquistar a confiança dos investidores, favorecendo o crescimento do Brasil. Para analisar se essa proposta é de fato o melhor caminho para o país e os impactos que ela poderá causar à população, convidamos o professor de Filosofia da Universidade Federal do Cariri, Roberto Cunha, e o representante do Sindicato dos Docentes da Universidade Regional do Cariri, o professor Araújo. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. E você aí que está nos assistindo também pode participar do nosso debate, mandando perguntas para os nossos convidados. A Andréia está acompanhando tudo no nosso auditório virtual. Olá, Andréia. Olá, Laiane. Para quem estiver em casa e quiser participar do nosso debate, é só enviar sua pergunta para o nosso e-mail, programa anexodebate@hotmail.com. Então, para começarmos, a gente sabe que o presidente Michel Temer, ele aponta essa proposta como a solução para equilibrar os gastos públicos do país. Vocês concordam? É uma boa saída para o Brasil nesse momento? Assim, se a gente pensa onde é que a PEC 241 está inserida, não só na história do Brasil, mas com o que vem acontecendo no mundo, né, essa PEC representa a falência da democracia representativa. Né? O que aconteceu no Brasil não é muito diferente do que aconteceu na Guatemala, no Paraguai. Portanto, o que aconteceu foi golpe nesses países. Né? Golpes de uma forma diferente, que não foi golpes com tanques, né? Mas golpes institucionalizados pelo parlamento ou pelo judiciário. Né? Então, a PEC 241, da mesma forma que na América Latina ocorreu esses golpes, na Europa, Grécia, Espanha, Portugal, França, todos esses países vêm também sofrendo ataques, né, nos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores desses países. Né? Então, se a PEC 241 ela é a PEC do teto do funcionalismo, ela é também chamada pelos movimentos sociais a PEC da morte. Exatamente, é a PEC do fim do mundo, né, que a gente vem chamando. Tem um elemento essencial na compreensão do que significa a PEC, que explica, inclusive, em grande medida, o próprio impeachment, o próprio golpe, né? Que é a crise mundial. Então, é um debate que não querem fazer dentro desse contexto, mas eu acho que é nossa obrigação fazê-lo dessa forma, porque sem esse elemento fica difícil compreender. Em 2008, a gente vai ter, no cenário internacional, uma grave crise econômica, né? Essa crise demora a chegar no Brasil. Ela se intensifica em 2013, aqui no país, ela levou um certo tempo, e ela provocou os mesmos efeitos e as mesmas medidas pelas classes que controlam a economia mundial. Por exemplo, na Europa, se você pegar a França, o Sarkozy teve que colocar 2 anos a mais na aposentadoria. Portanto, ele fez uma reforma que custou para ele, pessoalmente, para o partido dele, muito caro. Ele perdeu a reeleição, perdeu por conta dessa medida impopular, mas ele conseguiu aprovar uma extensão da aposentadoria de 65 para 67 anos. É o que a gente chama de ajuste fiscal. Então, se você pegar no cenário local, a crise que se agrava aqui a partir de 2013, que vai provocar, inclusive, em grande medida,
o impeachment de Dilma, né? Essa derrota flagrosa do PT agora nas eleições, e a esquerda, de maneira geral, saiu perdendo nessas eleições, foi uma derrota cachapante, né? A gente pode dizer assim. A direita saiu fortalecida, o partido mais forte nessas eleições foi o PSDB, mas, contraditoriamente, boa parte da população percebe o nível dos ataques e a gente já vai ter no Senado Nacional, por exemplo, mais de 1.000 escolas sendo ocupadas. A juventude saiu às ruas, a juventude tem sido a ponta de lança nessa remontagem, nessa reorganização da resistência a esses ataques. É um cenário muito contraditório, mas que tem se imposto. Por exemplo, aqui no Cariri, a gente tem uma ocupação da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, tem um grupo lá ocupando, se vai ganhar as ruas, é uma história que está para ser escrita, tá certo? É uma história em aberto. Na Universidade Regional do Cariri, onde eu dou aula, há uma ocupação em curso, os estudantes, mesmo com todo o temor da maioria dos estudantes, em perder o semestre, em ter mais uma greve na universidade, um movimento que teve muito fortalecido há 2, 3 meses atrás, no auge do impeachment, um sentimento de antipetismo, de anti-esquerda, muito forte que sentia-se na universidade, e isso está mudando. Então, essas ocupações elas são importantes porque vão modificar, vão interferir no Senado Nacional, e a gente tem exatamente com essa questão em curso. Os grandes bancos, as grandes empresas, os ricos, de maneira geral, tentam impor para a classe trabalhadora o ônus da crise, e esse ônus ele é recuperado através do ajuste fiscal. Então, PEC, reforma da Previdência, a lei da mordaça, a decisão do Supremo agora de criminalizar os movimentos sociais, principalmente criminalizar as greves, né? Impedindo que o servidor público faça greve, portanto, tirando deles esse direito. Na prática é isso que o Supremo acabou de decidir. Há alguns dias atrás o Supremo também decidiu a proibição da desaposentação, né? Que era um mecanismo em que os aposentados que continuavam na ativa, contribuindo com a Previdência, tinham o direito, já que contribuíam, a rever essas aposentadorias, e o mecanismo para isso é chamado de desaposentação. Essa desaposentação foi proibida pelo Supremo. Então, assim, há nitidamente no país em curso um ajuste dos gastos, um ajuste fiscal via direita. A gente pode dizer nitidamente que é um percurso pela direita, e a gente vem tentando organizar e percebe uma expressão dessa reorganização com as ocupações. É uma história que está para ser escrita ainda. A saúde e a educação são duas áreas que vão ser atingidas por esse congelamento de gastos. O que vocês, como especificamente vai ser atingida as escolas públicas e as universidades? Isso que o professor Araújo falou anteriormente, né, ele faz parte desse contexto do golpe nas instituições. Eu sou professor de filosofia, né? Então, como professor de filosofia, a gente gosta muito de citar, né? E uma citação que cabe na história do pensamento contemporâneo, na história do pensamento do século XXI, é a gente reatualizar as ideias de um pensador alemão, que é o Karl Marx, né? No final do século XX, se dizia que as ideias marxistas elas estavam desatualizadas, ou que elas estavam superadas, né? E agora, no início do século XXI, o que a gente vê é não pelos próprios pensadores marxistas, não pelos próprios sindicatos ou pelos movimentos sociais, mas a gente vê a atualização de que o Estado, né, está a favor dos ricos, né, pelas próprias ações governamentais, né. Para a gente ter uma ideia, né, a Constituição de 1988, né, a Constituição atual, que está sendo rasgada agora pelo governo Temer, pelo Legislativo e pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988, quando ela é aprovada, quando ela é promulgada, ela estabeleceu, né, o regime de trabalho semanal da cidadã brasileira em 44 horas. Né? Até 1988, né, a jornada de trabalho semanal era 48 horas semanais. A partir da Constituição de 1988, a jornada máxima de trabalho seria 44 horas. O que o governo
golpista do Michel Temer, o que as medidas golpistas do Supremo Tribunal Federal, o que as medidas aprovadas pelo Legislativo vêm apontando, é justamente a retirada de todos os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Né? Basta a gente pensar na afirmação do ministro da Saúde, que foi eleito, né, com o dinheiro dos planos de saúde, que pretende acabar com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e substituir o Sistema Único de Saúde, que atende 75% da população brasileira, por planos de saúde populares. Na educação, para a gente ter uma boa ideia disso, tem 2 estudos que são fundamentais. Um estudo, por exemplo, do DIEESE, que vai mostrar que o impacto no investimento em educação vai significar algo como sair do patamar atual, que é de 30 bilhões para saúde ou para educação e 60 para saúde, e isso em 20 anos, que é a proposta de congelamento, né, significaria algo em torno de uma redução de 300 bi. Então, é com esse volume que a gente está lidando. É muita coisa, muita coisa. Para você ter uma ideia, o orçamento inteiro das 3 estaduais cearenses, das 3 universidades estaduais, a UVA, a URCA e a UES, é no patamar de 40 milhões. Esse é o patamar, para você ter ideia do que é manter 3 universidades, o que, portanto, seria o significado do congelamento. Seria, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, se o nosso salário tivesse sido congelado há 20 anos atrás, a gente estaria ganhando hoje R$400. O salário mínimo hoje seria desse valor. O nosso repórter Lucas Gonçalves encontrou pessoas com dúvidas sobre a PEC. Vamos assistir algumas. Minha dúvida é por que estabelecer um prazo de 20 anos e não em menos tempo para poder aplicar e ver como é que vão ser os resultados dessa implementação da PEC. Eu gostaria de saber como é que a PEC 241 vai afetar as universidades brasileiras, sobretudo a Universidade Federal do Cariri. Antes das respostas dos nossos convidados, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A PEC do teto é o assunto do nosso debate de hoje. E no bloco anterior nós recebemos as seguintes perguntas. Por que a PEC vai durar tanto tempo, né? Em média aí 20 anos ela foi estabelecida? E como a PEC afetará as políticas sociais voltadas para as minorias? Professor Araújo, acho que você pode responder essa de por que tanto tempo. Então, acho que a pergunta da Poliana é fundamental. Ela dá a chance da gente olhar numa perspectiva temporal para o significado da PEC 24155. Olhando lá para 88, a gente tem a queda da ditadura em 85, a gente tem os trabalhadores e estudantes e movimentos sociais nas ruas, portanto a gente tem uma retomada das mobilizações. Esse processo culmina com a Constituição Cidadã em 88, onde a gente vai estar cristalizado na Constituição diversos direitos fundamentais que não existiam antes. A universalização da saúde, por exemplo, a universalização do acesso ao ensino, outra questão, que são as 2 questões fundamentais que a gente está a debater aqui, para a gente ver para esses dois aspectos. Tanto tempo depois, se resolveu mexer na Constituição. Para se mexer na Constituição não é um processo fácil. Vocês devem saber que são 2 turnos na Câmara de Deputados e mais 2 turnos na Câmara no Senado. Isso significa dizer que não é uma proposta de ser aprovada com facilidade. Ela demanda muita barganha política. E, portanto, o governo percebe-se que está extremamente apressado. A explicação para essa longevidade de alcance da PEC de 20 anos é exatamente por conta desse momento histórico. Esse momento histórico do governo Temer, que é um governo que aparentemente seria um governo frágil, né? Porque não entrou legitimamente, não foi votado, né? Entrou via golpe, então poderia-se dizer que é um governo que vai cair com facilidade, mas é um governo cuja sustentação política no parlamento é muito forte. Então esse momento é um momento que o governo não tem certeza que vai se manter. Ele não tem certeza como é que as coisas vão estar daqui a 1 ano, 2, 3. Então a falta de certeza faz com que o governo invista todas as fichas
nesse momento em que ele tem essa folga dentro do Congresso. E é por isso que a PEC está sendo regada a jantares. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que tem uma votação, o governo se apressa em bancar jantares que, diga-se de passagem, não são jantares baratos. Então é feita toda uma articulação política para que se apresse. O sentimento da população, de maneira geral, vem mudando em relação ao ajuste fiscal. O governo precisou lançar na mídia, na grande mídia, uma propaganda para ver se ajuda, né? Colocou os seus ministros como interlocutores dos empresários, dos sindicatos, alguns sindicatos, para tentar fazer valer a ideia da PEC, né? Inclusive comparando como se fosse uma família que tem necessidade de fazer um ajuste doméstico das contas, ou seja, só gastar aquilo que arrecada, não gastar mais para não se endividar. A maioria dos trabalhadores tem esse sentimento muito vivo e, de maneira distorcida, o governo diz que se trata disso. Na realidade, não é a mesma coisa e, portanto, eles querem que ela seja feita, sabem que vai ser muito difícil nessa via legal, ou seja, de convencer, ter maioria no Congresso para se fazer uma revisão de novo da Constituição. Lembrem-se, PEC significa emenda da Constituição, ou seja, a Constituição está sendo alterada e ela está sendo alterada no prazo de 20 anos. É equivocado nessa comparação que as pessoas fazem de uma economia de uma casa, né, doméstica com a economia de um país, que é totalmente diferente. Roberto, em relação às políticas sociais voltadas para as minorias, como a PEC vai afetá-las? Assim, como a gente está insistindo aqui, né, o que a gente chama a atenção é que a Constituição de 1988 ela está sendo rasgada. Né? A Constituição de 1988, que foi a Constituição conhecida como a Constituição Cidadã, ela representou a ideia de que todo cidadão tem direito, é um cidadão portador de direitos. E ela surge, né, a Constituição de 1988, com os sindicalistas, com os movimentos de negras e negros, com os movimentos da população LGBT, com os movimentos feministas, né, portando suas bandeiras próprias, se apresentando com as candidaturas à Constituinte em 1986 e apresentando, que resultou na Carta de 1988. Né? Então, essa PEC 241, a PEC agora 55 no Senado, ela representa esse rasgar a Constituição de 1988. Né? E como é que isso afeta as ditas minorias, né? Que, na verdade, né, quando a gente fala minorias, a gente esquece que a população brasileira ela é, a sua maioria, a população de negras, negros, pardas e pardos. Né? Que a população feminina é maior do que a população masculina. Né? Que a população LGBT é uma percentagem importante da população brasileira. Né? Então, não são propriamente minorias, né? São a maior parte da sociedade. Né? Então, quando a gente pensa logo as medidas que estão sendo adotadas, né, por esse governo e que se materializam nos diversos projetos de emenda constitucional, se a gente pensa a reforma da Previdência, né, que pretende que a população feminina se aposente com 65 anos, a mesma idade dos homens. Isso retira uma ideia que está expressa na Constituição de 1988, que é a ideia de que o trabalho feminino ele tem uma peculiaridade de ter também, além da jornada de trabalho normal, né, tem a segunda ou terceira jornada em casa. Né? Quando a PEC limita os recursos à saúde, quando a PEC limita os recursos à educação, né, é todos os direitos que negras e negros, que as mulheres, né, que a população LGBT conquistaram através da Carta de 88, que se tornam concretas, né, nos cortes na saúde e na educação. Agora, se a PEC for aprovada, como a gente pode imaginar os impactos que ela trará para o país a longo prazo? Como imaginar o país daqui a 20 anos tendo todos esses setores sendo atingidos por ela? Como será que vai estar a economia? O que vocês acham? Pensando ela a longo prazo.
uma dica eu falei há pouco, imagine que o salário mínimo no país é uma fábula, né? Dizer que o indivíduo consegue sobreviver em boa medida com cerca de R$800 é uma fábula. Imagina então isso com R$400. Essa é a projeção. É uma boa medida para a gente entender o que é a PEC. Então, por exemplo, as bolsas que hoje você tem nas universidades, os projetos de pesquisa, o investimento em tecnologia, os centros de inovação, tudo isso está em xeque. Os postos de saúde, o número de médicos no atendimento dos hospitais públicos, e a população não vai parar de crescer. Não tem como frear, não tem como congelar, nem durante 5 anos, o crescimento populacional de um país que ainda tem índices de crescimento diferenciados, por exemplo, da Europa, onde o crescimento é negativo. No Brasil não é. Quer dizer, a população brasileira tende a crescer. Eu costumo dizer muito que se tem 2 áreas em que a demanda só cresce, é exatamente a área de saúde e a área da educação. Você pode congelar outros setores da economia, mas os setores da educação e saúde é impossível, por um motivo simples. A população não, no estágio em que está no Brasil, de desenvolvimento, a população não tem freio, portanto, essa é uma população que tende a crescer. Você vai querer ter filhos, seus filhos vão querer estudar. Por exemplo, você tem mais de 20, aqui a 20 anos você pode ter um filho ingressando na universidade. Você pode ter uma filha querendo ter outro filho, grávida, que vai precisar de atendimento médico. Essa é mais ou menos a situação que a gente tem. É uma geração inteira que está em risco. Por isso que a gente chama PEC do fim do mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. No debate de hoje, o assunto é a PEC 241, que passou agora a tramitar no Senado como PEC 55. E o que ela propõe é o congelamento dos gastos públicos por até 20 anos. Vamos agora ver se temos perguntas no nosso auditório virtual. Sim, já temos pergunta. Olha só, a Amanda Souza é cientista social e ela faz a seguinte pergunta aos convidados. Arnon Bezerra, após votar contra o impeachment, lançou uma candidatura a prefeito em Juazeiro do Norte. Ele usou de discursos que ia contra o regresso político do momento atual do país. Porém, após ser eleito como prefeito, votou a favor da PEC 241, indo contra todas as propostas de sua candidatura. Como podemos compreender esta jogada política? Olha, eu para responder a como compreender o posicionamento político do futuro prefeito, já eleito, Arnon Bezerra, aqui do Juazeiro do Norte, eu vou voltar um pouco o tempo na minha própria história, né? Eu sou paraibano, vim dar aula aqui na Universidade Regional do Cariri em 94. Quando eu cheguei aqui, esse mesmo Arnon Bezerra, que hoje se apresenta como novo, já era deputado. Então, de 94 para cá são 22 anos. Depois de 22 anos na política, ele tenta e consegue se eleger como novo, mas isso também não é algo estranho na história. Por exemplo, o empresário Dória, do PSDB, em São Paulo, se elegeu como não político. Então, é a diferença dos discursos, né? Para ganhar as eleições é necessário dizer mentiras. E é nessa perspectiva que eu entendo o posicionamento do Arnon. Uma coisa é o Arnon que afirma na campanha, outra coisa é quem de fato é o Arnon politicamente, de onde fala o Arnon. Então, para a gente entender o significado político e ideológico de uma PEC, é muito útil saber quem a defende e quem resiste a ela. Quem a defende? Quem a defende são os empresários, são os banqueiros, é o governo Temer, é o Machado, o ministro, é o PSDB, é o DEM. Quem resiste a essa PEC? São os movimentos sociais, são os grupamentos LGBTs, são os negros, são as mulheres, são os sindicatos. É nessa situação que eu acho que
aquele que ainda não entendeu o significado político e ideológico da PEC pode se amparar para tomar uma posição. É fundamental que olhe para quem a defende e para quem resiste a ela. Se não há PEC, qual seria outra possível medida para a retomada da economia? O objetivo da PEC é o quê? É retirar dinheiro, é retirar tempo de vida, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores e transferir recursos para as grandes empresas, né? Uma única medida que esse governo golpista já adotou, né, a venda de parcelas da exploração do pré-sal, né, para grupos estrangeiros. Um negócio de 30 bilhões de dólares foi vendido agora a 2 bilhões e meio para uma empresa norueguesa, né? Então, a privatização do pré-sal, ou seja, a coisa assim, é tão absurda, né, que há um ano atrás a gente estava discutindo 10% do pré-sal para a educação, né? E hoje o que a gente está vendo é parcelas do pré-sal sendo vendidas a preço de banana para grupos estrangeiros, né? A Petrobras, que se falava que ela estava falida lá por volta de março, abril, agora a Petrobras, ninguém mais fala da falência da Petrobras, né? A Petrobras já voltou a se valorizar como empresa. Então, a taxação das grandes fortunas, que é algo previsto pela Constituição de 1988, nunca foi implementado. Ao contrário, que a gente vê sendo aprovado na Câmara dos Deputados, sendo aprovado no Senado Federal, é justamente o perdão das dívidas dos planos de saúde, o perdão da dívida dos ruralistas, o perdão das dívidas previdenciárias das grandes empresas. André, nós temos alguma pergunta no nosso auditório virtual? Laiane, temos mais uma pergunta que é da Joyce Lima. Ela é estudante secundarista e faz a seguinte pergunta aos convidados. Qual a importância política e social das ocupações que estão ocorrendo nas escolas e universidades por todo o país em resposta a essa PEC? Essa é a melhor forma de pressionar o poder público? Tá, sobre o significado das ocupações. Então, são mais de 1.000 escolas, né? Várias universidades, os institutos federais, vários deles estão ocupados, alguns completamente paralisados. Aqui na região do Cariri, a reitoria da universidade, não toda a universidade, mas a reitoria está ocupada por estudantes. A Câmara Municipal do Juazeiro está ocupada, não exatamente pela PEC, mas porque está tramitando, né? Já foi votado um aumento estratosférico de 100%, quer dizer, eles pedem para a gente fazer um sacrifício de 20 anos de gastos na saúde e educação, por exemplo, e eles aprovam os próprios salários em 100%. Então, o significado da ocupação nesse momento do país é que a juventude está dando o norte. A juventude está dando a resposta. Então, para aquelas pessoas que ficam dizendo assim, porque eu escuto bastante isso, né? Não teria outra maneira, eu não poderia pegar um cartaz, não daria certo eu fazer uma passeata. Eu acho que deve fazer tudo isso. Agora, as ocupações, elas têm um lugar na história, elas têm um significado fundamental, um instrumento fantástico também de educação. Ou seja, a própria ocupação, ela serve como elemento de educar as novas gerações e é um fantástico exemplo. As pessoas ficam perguntando, sim, querendo ter uma certeza. Não há certezas históricas. A história está para ser escrita. Não dá para dizer que as ocupações vão vencer. Mas o fato também delas não conquistarem também não significa que a gente não possa voltar a usá-las depois. Você pode ter uma greve derrotada hoje e mais na frente fazer outra greve e essa greve ser vitoriosa. E uma greve vitoriosa hoje também não garante que a próxima, na arena da luta política, não tem certezas. Para a gente encerrar o nosso debate, a gente sabe que a PEC passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada, agora está no Senado. Qual a expectativa para essa votação? Muito provavelmente a PEC vai ser aprovada no Senado, né? As ocupações, o professor Araújo já enfatizou bem, né? Elas são muito importantes porque mostra a juventude, né? Tomando a iniciativa, enquanto que, se é verdade que nas eleições municipais, né, o projeto golpista foi vitorioso, né? Ele foi vitorioso, isso é verdade, né? Foi eleitoralmente vitorioso, mas foi vitorioso em parte, né? Porque 40% da população ou não foi votar, ou votou branco, ou votou nulo, né? Mais ou menos 40%, né? Isso,
se modificou nos grandes centros ou nas cidades de menor porte. Né? Então, se o Supremo, se o Legislativo, se o Executivo, no atual governo golpista Temer, pretende, né, congelar o país por 20 anos, né, a juventude dessas ocupações, a gente pode dizer, né, daqui a 5 anos, nos aguarde. Né? Pode ser que esse pessoal dê um gás e termine esse congelamento nos próximos anos. Laiane e Roberto, eu só posso concordar com você se eu entender que as lutas não podem resultar em nada. É o único momento, eu acho que nesse encontro nosso aqui que eu vou discordar, mas não é por uma posição otimista, é porque eu entendo que não tem vitória prévia. Eu diria que se as coisas caminharem como estão, possivelmente com jantares, com o Temer passeando por aí sem nenhum problema, com o Supremo massacrando os direitos dos funcionários públicos, se essa conjuntura se mantém nesse ritmo, nesse patamar, eu sou obrigado a concordar com o Roberto. Mas isso não está determinado, não existe determinismo histórico, tá certo? A gente aprende com a história que nós podemos mudar. E eu acho que programas como esse, ele tem essa intenção de fazer com que as pessoas se posicionem. Se mais gente for para a Câmara, se mais gente for para a URCA, se essa universidade aqui for ocupada, é possível. Por exemplo, a Argentina, num período atrás, derrubou 4 presidentes. Colocaram um, população foi às ruas, derrubou. Colocaram outro, a população foi às ruas e derrubou. 4 presidentes. Então, não dá para dizer, olhando para o nosso vizinho, que se essas mobilizações crescerem, se a classe trabalhadora, de maneira organizada, for às ruas, por exemplo, a gente está fazendo um chamado agora para o dia 11 de novembro, uma paralisação nacional, as centrais sindicais chegaram a esse entendimento que é necessário parar o Brasil todo. Se a gente conseguisse, por exemplo, uma greve geral, eu acho que esse governo ficaria de 4 e a gente conseguiria derrubar necessariamente a PEC. Eu tenho essa perspectiva. Nosso debate vai ter que ficar por aqui, mas certamente esse é um assunto que ainda renderá bastante. Professor Roberto Cunha, professor Araújo, muito obrigada pela participação de vocês e pelos esclarecimentos que vocês trouxeram. Nós agradecemos. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente se vê no próximo Anexo em Debate. Até lá.